Bom dia, como é que vocês estão? Estamos aqui atrasados, são 4, não faltam, são 4h10 agora. O guia marcou com a gente para encontrar ele 4h30 em frente à Catedral da Praça de Armas, já ligou para mim, falou que em 10 minutos pra gente chegar lá. Hoje nós vamos conhecer a Laguna Humantai. Tem que sair bem cedo porque me parece que tem 2 horas de caminhada do pé da montanha até chegar nela. Então são 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Tem um trecho que é possível fazer com cavalo. Nós vamos ver se a gente pega o cavalo para poder adiantar e a gente não cansar tanto. Aí hoje é o nosso último dia aqui em Cusco. Amanhã nós vamos partir sentido Abancay, onde vamos conhecer os túneis de Carcaterra. É isso aí, tá fazendo 5 graus aqui. A madrugada acho que bateu 3, 4, coisa assim. Como não tá ventando, tá bem agradável. E a gente sai assim, ó, cheio de roupa. Quando você volta só com a camiseta, com a calça por baixo e a calça jeans. E o André vem vindo lá atrás. Eu tenho que chegar antes, que aí eu consigo segurar o guia lá pra ele não ir embora. Mas ele falou 4h30. Nós estamos dentro do horário. Aí a gente para pra fazer um café da manhã, faz a laguna, passeio, tira as fotos, depois volta, almoça. Normalmente é no mesmo lugar que a gente tomou o café. E depois volta. Provavelmente umas 6 horas da tarde a gente tá chegando aqui. Aí à noite a gente vai fazer mais um câmbio, trocar um pouco de real em soles. Olha como fica ofegante aqui, ó, na descida, hein? E nós descobrimos que tem uma outra rua ali por trás que dá pra descer, ou pra subir. Não é tão íngreme igual essa, tem uma escadaria, mas é bem melhor pra subir. É isso aí. Daqui a pouco eu mostro pra vocês outros lugares aí. Ontem eu esqueci de filmar o nosso almoço lá pra vocês verem. Cheguei com tanta fome, cansado depois que nós conhecemos a montanha. Acabou nem dando pra gravar e cansado mesmo. E hoje promete um cansaço maior. Mas vamos que vamos. Aqui já iniciamos o nosso trekking. Desembarcamos da van, recebemos as instruções. E agora o grupo se formando e vamos seguindo aí. Olá, que tal? Ô, como é que tá? Tranquilo? Você vai atrasar. Um amigo brasileiro que fez a montanha com a gente ontem. Encontramos ele aqui agora. Aí os cavalos que levam as pessoas. Eu não sei, vamos ver se a gente vai de cavalo ou não. Vamos decidir depois na hora que chegarmos lá em cima. Por enquanto vamos caminhando mesmo. Aqui é tranquilo de ir. Olha só. Só uma olhada nesse nevado, hein? Ué, tem van subindo? Por que a gente não sobe de van? Isso aí. Umas 2 horinhas de caminhada a gente chega lá. Trekking iniciado, agora oficialmente. Está todo mundo aqui, como é o começo do trekking, todo mundo empolgado. Eu estou aqui gravando a atividade. O grupo está andando agora 4,6 km/h. Aí daqui a pouco começa a parte mais difícil, onde começa a ter mais esforço. Essa velocidade empolgada acaba reduzindo aí quase que pela metade. Isso é o que acontece em quase todos os esportes e atividades, né? A gente sempre começa afoito, bem empolgado, depois vai batendo a fadiga, o cansaço e vai reduzindo o ritmo. Quando na verdade o certo é se estabelecer um ritmo e depois manter ele até o final. Mas vamos seguir o ritmo do grupo. Mais uma vez aí para vocês esse nevado maravilhoso, o esplendor da natureza. E aqui com a devoção de Pachamama, a deusa da terra aqui do Peru e também da Bolívia. O sol hoje mais uma vez nos agraciou com a tua presença.
formando esse dia lindo que nos espera a Laguna Huamantai. Em breve chegaremos lá, sem muita pressa, mantendo o ritmo, o fôlego e apreciando o que tem de melhor nesse lugar, que é a sua bela, esplendorosa paisagem. Agora há pouco eu estava aqui explicando para a Andréia a importância de você inspirar o ar pelo nariz e expelir ele pela boca. Por quê? Estamos num lugar muito frio. Então você respirando, puxando o ar pelo nariz, você permite com que o ar já se aqueça e entre quente para o pulmão, evitando assim que o teu corpo tenha, teu organismo por completo, tenha a dificuldade de aquecer aquele ar, fazendo com que gaste mais energia. Então sempre em lugar frio, inspirar sempre pelo nariz e depois pode soltar pela boca. O ar já entrou quente, não precisa queimar calorias do teu organismo para poder aquecer o teu pulmão ali, manter aquele ar quente. E no começo aqui, como vocês podem ver, sem dificuldade, muito tranquilo. Depois começa a parte mais íngreme. Agora tudo sob controle. Vou mostrar para vocês aqui agora uma coisa que é um luxo e que deve ser um espetáculo você poder passar uma noite aqui, ó. Tem calefação, ó. Você poder acordar, abrir a cortina e se deparar com esse magnífico Monte Nevado. Imaginem só. Que lugar maravilhoso, hein? Que lugar maravilhoso, pessoal. Não sei ao certo qual que era o valor, mas você chegou a ver para ficar aqui? Chegou... 350 soles aproximadamente. Não é tão caro. E dá pra chegar até aqui de moto, viu? Se vocês que quiserem vir de moto, dá pra vir tranquilo. Aqui a gente tem muito pra andar de moto ainda. Então a gente não evitou fazer alguns passeios com a moto pra gente se poupar. E depois de amanhã é só moto. Aí não tem mais passeio pago, nem de van, nem de quadriciclo, nem de cavalo. Aí é só na duas rodas, primeira para baixo e o resto tudo para cima. Bom, depois de mais algumas instruções sobre as trilhas, tem uma mais curta, tem uma mais larga. Essa daqui é onde vai levar a gente até os cavalos. A gente observa, são bastante pedras soltas, mas tem lugar que está bastante firme as pedras, de tanto que passam cavalos e pessoas. E aí parece que já começa um pouco a subida. Mas isso não é nada diante do que ainda nos espera mais arriba. Para chegar na laguna a gente sobe, depois a gente precisa descer. Desce muito pouco, porque se eu não me engano ela está a 4.200 metros de altitude. Ainda nós estávamos a 3 e pouco. Tem muito ainda para andar. Olha, quem já é acostumado vai passando com mochila pesada e vai subindo. Acho que até onde fica o acampamento dos cavalos ali. Levando água quente e alguns utensílios a mais na mochila. Observe que vai no passo como se nada tivesse acontecendo. E agora vou pegar a esquerda aqui. Acho que aqui já se pegam os cavalos. Vou pegar um cavalo para Andréia. Eu vou subir caminhando mesmo. Vamos ver onde que se compra os cavalos aqui. E à medida que nós vamos avançando, o caminho vai ficando mais exigente
mais complicado e mais técnico. E vocês conseguem olhar lá em cima, onde tem pessoas e também alguns cavalos. Eles só uma olhada. Cada vez mais íngreme, cada vez mais exigente. Eu vou até guardar a câmera para eu segurar aqui com um pouco mais de firmeza, porque tem hora que ele dá alguns solavancos aqui para se desviar de algumas pedras e a gente corre o risco de acabar caindo segurando só com uma das mãos. Bom, aqui acabamos de despachar nossos cavalos, quer dizer, eles nos despacharam e agora aqui a gente tem que seguir totalmente a pé. Ainda tem muito para subir, parece que não, mas já subimos bastante. Aqui tem que deixar os cavalos, daqui para cá é só na fé e na coragem mesmo. Ainda tem um povo do nosso grupo que está lá para baixo, mas até que eles subiram bem. Dá pra ver que realmente o caminho aqui não é fácil. Mas não significa dizer que é impossível. O problema é que você tem que chegar rápido para não pegar as nuvens cobrindo a montanha. Aí fica difícil. Ó, deixamos o cavalo ali. Pouco que eu tô aqui gravando e falando, já fica ofegante. Mas vamos caminhando devagar que a gente consegue chegar. Aí está o nevado. Aqui eu já estou sentindo um pouco mais de frio. Também porque a gente veio com os cavalos, né? E não fizemos esforço nenhum. Realmente dá dó deles. Mas aqui é a cultura que a gente precisa respeitar. E eu já tinha uns dias que estava querendo andar a cavalo mesmo. Dizem que é bom você ter essa conexão com o animal. E eu vim conversando com ele em português, acredito que ele me entendeu. E eu chamei ele de Valente. Tá lá embaixo. O Valente tá aí. Os espanhóis chegaram aqui, chegaram todos a cavalo. Você imagina o sofrimento, que ainda não tinha trilha, que aqueles cavalos suportaram. Aqui você vê que estão bem tratados, bem cuidados. Eles param para beber água, respeita o cansaço do animal. O meu, quando parava, eu deixava ele ir no tempo dele mesmo. E agora, esperar nosso guia para ver qual que é o melhor caminho aqui. Cá, aqui. O Inter, aqui. Esse é o nosso guia. Saludos para o Brasil. Aqui, olha, Romário desde Peru, Cusco. Ó, o Romário de Peru. Claro, o melhor jogador em las montañas. Sim, este sim, melhor jogador e escalador. Não sei se vocês conseguem ver o tamanho dessa montanha. Ó, estamos chegando. Eu quero compartilhar com vocês a chegada triunfal. Depois de 20 minutos de cavalo, mais uns, não deu nem 10 a pé, estamos prestes a visualizar a riqueza deste lugar. Que eu ainda acho que é ela. Ou pode não ser. Aí está, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à Laguna Humantai. Tão querida, tão desejada para chegar. Chegamos. Muitos a cavalo, outros a pé. Mas chegamos. Que coisa linda.
Que espetáculo isso aqui. Valeu a pena todo o esforço. E agora vamos desfrutar dessa paisagem, dessa maravilha. E tirarmos aquelas fotos. Fazemos aqueles vídeos que não podem faltar. Vamos subir um pouco mais aqui. E pegar um pouco de um outro ângulo. Meus amigos, é um espetáculo. Isso aqui é demais. E esse é o glaciar. Ad eterno. De lá nós saímos. Que lugar lindo, maravilhoso. Pachamama. Por ejemplo, 1 de agosto es el mes de la Madre Tierra. Hasta hoy. Hasta hoy. Siguen haciendo, vienen el 1 de agosto, nadie trabaja, sino se dedica a agradecer a la Madre Tierra. Mira, la Madre Tierra nos da de comer, la agricultura. Ustedes sin roches no se pueden dar cuenta. Podemos ser profesionales lo que queramos, ¿no es cierto? Pero, a ver, ¿de dónde comemos? ¿De dónde consumimos? De la agricultura, gracias a las empresas grandes, tal vez ellos exportan y nosotros sin darnos cuenta de eso consumimos, de la madre tierra. Entonces los incas, al decir que la agricultura y la madre tierra provee eso, entonces ellos no pedían más, sino agradecían. ¿Para qué más pedir? Si suficiente nos da de comer, suficiente, ahora queda agradecer. Ellos agradecían siempre. Por eso los sacrificios. Sacrificios. Entonces los sacrificios venían ya cuando venían tiempos malos. Por ejemplo, habían plagas, habían enfermedades, habían sequías, exceso de lluvia. Cuando había ese tema, ellos tenían que hacer ese tipo de eventos de sacrificios. Entonces ahí es donde que seleccionaban a los niños más puros de la nobleza o del pueblo, llevados hasta la ciudad del Cusco, y ahí pues en Cusco los niños eran ya preparados con qué fin habían venido a la vida. Los niños no se oponían, ni la familia era como sagrada más bien de ese niño. Preguntar eso, si ¿Sí? era considerado bueno para ellos. Para ellos era muy normal, era bueno, porque si de la familia era escogido un niño para el sacrificio, para ellos era un privilegio servir eso. Entonces de esa forma pues la familia nunca se oponía, sino más bien era consagrada, estaban apoyando a que no pasen los tiempos malos. Entonces cuando hacían este tipo de sacrificios, ¿qué hacían? Sentían que no iba a venir pues tiempos malos, sino venía abundancia, la cosecha, la agricultura iba a ser buena. Entonces estos puntos, las montañas más altas como estas, eran eventos donde que se hacían eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo eran sacrificados los niños? Usualmente, pues, ¿recuerdan que les había dicho que beben los incas? ¿Qué era? La chicha. La chicha era la bebida esencial para ese tipo de ceremonias. La chicha lo bebía el niño, bebía, hasta que esté en un estado de coma, porque la chicha compone lo que es una maceración, y cuando eso es macerado tiene porcentaje de alcohol. Y en esa vez los incas conocían muy bien la función del molle. El molle es una planta anestésica. Cuando tú lo consumes te puedes quedar así paralítico, ¿no? Entonces eso, la chicha mezclado, la niña consumía hasta que esté en estado shock. Entonces para que ellos pasen al otro mundo, el sacrificio sea así adecuado, recibía pues así según los estudios que han hecho, golpe en el cerebro. Y cuando recibía ese golpe ya estaba muerto para el otro mundo. Usualmente las momias que se han encontrado fueron en posición fetal, porque nosotros como venimos al mundo, en esa posición fetal, nacemos así. ¿Y por qué enterraban en esa posición a las para momias? Nacer de nuevo, para nacer de nuevo, porque ellos creían todavía que existía otra vida, ¿ya? Entonces estos escenarios han sido esos, ¿ya?
Pero hoy en día ya no hacemos ese tipo de eventos, ya nos sacrificamos. Nos sacrificamos apenas para subir. Ajá. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora en la actualidad? Solo agradecemos con la hoja de coca. Es una vida cotidiana aquí lo que se hace. Agarran 3 hojas de coca, en esas 3 hojas de coca están citando lo que viene a ser los 3 mundos andinos, la cosmovisión andina que viene a ser en quechua, Hananpacha, Queipacha y Yucupacha, en castellano, el mundo de arriba, el mundo terrenal que vivimos y el inframundo. Entonces ambos 3 también representados por 3 animales, el cóndor, el puma y la serpiente. Entonces en estas 3 hojitas se está citando a la cosmovisión andina como un modo de respeto y usualmente pues dan gratitud día a día cada persona que cree todavía en la Pachamama y deja su agradecimiento debajo de la tierra. Entonces esto es lo que hacemos generalmente en estas alturas nosotros, ¿sí? Pero ahora en la actualidad nosotros a la vez también estamos apreciando este lugar. ¿Con qué fin? Porque en este lugar pues ya no venimos, ya algunos tal vez no conectarse con la Pachamama, sino más bien ver el paisaje, la coloración del lago que nos muestra y usualmente nosotros nos maravillamos por esta naturaleza que nos muestra, ¿no? Entonces nosotros muchas veces nos preguntamos ¿por qué será la coloración de este lago también? ¿Ustedes saben? Porque recuerden, Perú es uno de los países que tiene gran cantidad de minerales también, como ayer yo decía a mis compañeros. Entonces, esta formación de la coloración del lago que tenemos es gracias porque esta montaña se ha encontrado gran cantidad de cobre. Entonces el cobre, ¿saben qué óxido bota? Color verde. Verde, Está todo dulce libertad. leche, claro. Entonces, con la avalancha ha llenado a este lago y entonces a través de los tiempos ahí está el óxido del cobre también, ¿sí? Entonces esto vamos a ver, gracias al resplandor solar, vamos a ver que va a cambiar de coloración, a veces medio turquesa, a veces medio azulino, verde, de acuerdo de donde lo ves, la perspectiva. Entonces quiero decir, señores, esta coloración también que tiene está mezclado con lo que viene a ser la vida marina, flora marina, fauna marina, ¿no? ¿Y hay vida acá? Claro, Pescados hay y- trucha, se ha encontrado trucha, por las personas no lo pusieron, sino en temporada de lluvia, cuando esto empieza ya a cargarse de nieve, el lago también sube un poquito, no sé si pueden ver la cuerda, Sí. entonces de la cuerda rebasa todavía, ya un poco más, y ese río que está acá se vuelve a activar, nadie puede cruzar. Ajá. Toda persona que viene por el otro lado se queda al otro lado, toda persona que viene a este lado se queda a este lado. Entonces el río es difícil de cruzar porque es bastante caudaloso. Entonces la trucha, ¿qué pasa? Han sido soltados en los años 1980 por un presidente en los ríos más grandes, en los afluentes más grandes. Entonces esa trucha pues es oriunda de Australia, no es peruana, no es de aquí. no es de aquí. Trucha netamente ¿Este es uno de australiana, ustedes? ¿ya? Entonces, quiero decir que la trucha ha subido pues a través de la lluvia cuando hay cargado el río, hacia arriba siempre va. Y han llegado de esa forma y han quedado atrapados. Ahora, cuando ellos quieren volver a bajar, tendrán que esperar que vuelvan las lluvias y volver a salir de ahí. ¿Sí? Eso es lo que hay acá. Entonces, señores, felicidades por haber logrado. Es uno de los atractivos también con mayor exigencia acá. Muchas gracias por Perfecto, compartir la muchas historia y la verdade é que nós nem sabíamos de tudo isso. Íamos bajar para sacar a foto e íamos perder a riqueza da cultura, a riqueza da história, que também é boa, não só a paisagem, a história. Tem que ter uma história. Claro, siempre. Que ¿no? bueno que quedamos acá para poder ouvir um pouquinho. Muy bien, excelente, muy bien grupo. Entonces, los que desean bajar, adelante. ¿Me permite una fotito de ustedes dos? Para yo ver que se baja. Voy con recto, ya no bajo abajo, si no me voy directo bajando. Isso aí, meus amigos, tá vendo? Foi bom ter ficado aqui, porque a gente acabou pegando um pouco da história, de como que como isso aqui foi formado, qual que é o sentido disso aqui. Né? Vocês viram que aqui se fazia sacrifícios, né? Quando estava dando tudo errado na lavoura. Os incas, eles costumavam sacrificar as crianças. As crianças foram encontradas em vários lugares em posição fetal. E isso era para poder oferecimento a Pachamama. Então esse sacrifício, pelo que eu entendi, era algo assim muito interessante e importante para a família. Então isso é bacana, a gente ter ficado por aqui e ter ouvido essa história. Bom, depois de termos ouvido a história, baixamos. Olha a pedra caindo ali, ó. A pessoa desceu, a pedra desmoronou ali, ó.
Aqui está um pessoal do grupo também descendo, aproveitando aí que a gente já ouvimos a história. Agora vamos aqui tirar uma foto da parte baixa. Ainda bem que eu fiquei lá, não desci antes, porque senão eu ia perder a riqueza da história aqui. Que é muito importante a gente não só tirar fotos, é conhecer a história, a cultura. Isso é muito legal e isso enriquece também as paisagens, as fotos, os vídeos. Tudo isso fica com mais riquezas de detalhe quando você descobre. Então ficamos aí com a laguna. Realmente ela é muito mais bonita lá de cima, porque lá a gente consegue ver a coloração dela. Mas tínhamos que vir, já estávamos aqui, tínhamos que aproveitar a oportunidade. Laguna Humantai, seu imponente cerro Humantai. Lá no alto é o seu glaciar. Que coisa linda. Espetáculo, meus amigos. E olha só quantas pessoas nós temos aqui, de vários lugares, vários países, vieram fazer o turismo para conhecer a Laguna Humantai. Bom, agora finalizamos aí a filmagem, as fotos. Vamos descer agora a pé, não vamos descer a cavalo. Todo esse percurso agora, como sempre dizem, para descer todo santo ajuda. E agora ele vai nos ajudar porque nós vamos descer caminhando. Provavelmente aí meia hora descendo. Meia hora, 40 minutos. Vou no ritmo da Andréia aqui, que já sobrou. Já ficou para trás. Olha lá, ela vem vindo. Devagar e sempre. É isso aí, meus amigos. Vocês viram aí, né? A explicação do nosso guia, falando sobre a origem. Ele diz que esta montanha, ela que originou toda a humanidade. Porque sem água nada vive. Então, do glaciar, do degelo, formava-se aquele lago, como se forma até hoje. E depois ele descia, transcorrendo vida por onde ele passava, inclusive a vida de nós seres humanos, e mais notadamente os incas. E nesta laguna, ela era utilizada para se realizar sacrifícios de crianças, dos recém-nascidos, crianças, não precisava ser só recém-nascido. Uma criança era oferecida, se eu não me engano, a Pachamama, e para que ela trouxesse paz quando tinha muita praga na lavoura, quando os animais começavam a morrer por doenças, e para que eles tivessem aí uma terra fértil. Então, quando tudo ia mal, eles faziam essa oferenda. E a família que tinha a criança escolhida para poder ser dada como sacrifício era uma família que se achava agraciada por isso. Então, para eles era muito honroso ter um filho dado como sacrifício em prol a toda a sua comunidade. E a posição em que eles eram colocados, já foram encontradas várias múmias, tanto na Argentina, na Bolívia, aqui no Peru, em posição fetal, que era exatamente a posição que eles colocavam, porque era um significado de saindo de uma vida que veio na posição fetal, indo para uma outra também na posição fetal, para que pudesse nascer novamente essa criança. E eles, nesse ritual, eles davam chicha, que é uma bebida alcoólica que tem aqui no Peru, para essas crianças beberem. E aí elas se embriagavam e tinha uma substância também que era colocada junto com a chicha, que causava um amortecimento, que adormecia, né? Ele falou que se você tomasse ela assim, você ficava com o corpo adormecido. Então colocava-se isso e depois golpeava-se a nuca. Fazia todas as oferendas, os sacrifícios, né? E depois essa criança era colocada numa posição fetal e colocada em túmulos
dentro das montanhas. E essa foi a história que nós ouvimos lá. E agora estamos baixando, não vamos descer de cavalo, como eu disse para vocês. Vamos aproveitar aí e fazer esse trek, que depois vai ser só moto, moto e mais moto. Eu acredito que nós não vamos ter mais nenhum passeio para fazer com van. Então, vamos aproveitar para caminhar, soltar as pernas um pouco. Vamos ver quantos que vai dar de quilômetros aqui. Eu estou gravando aqui, depois eu vou jogar para o aplicativo do Strava. Quero ver quanto que vai dar a caminhada aqui. Certo, então ficamos por aqui com a imagem dos cavalos, a imponente montanha. Pessoas descendo devagar, sem muita pressa. E aqui ficam os cavalos. Aqui que nós deixamos eles e subimos até essa montanha maravilhosa. E amanhã partiu Abancai. E Abancai vamos fazer os túneis de Carcaterra. Vamos passar aqui a primeira passarela improvisada. Pensar que aquilo ali foi formado por milhões de anos, né? Os glaciares, isso aqui era muito maior. Essa montanha ela era totalmente inventada. Não tinha nada que não fosse coberto com neve. E segundo dizem que o aquecimento global e que causado derretimento, deslocamento muitas vezes aí de umas placas daquelas que vocês não dá pra ver, né? Vou dar o zoom aqui. Mas sempre tem um desprendimento. Uma hora ainda para descer. Segundo o guia, subi a 1h40. Mas eu acho que não deu isso não, viu? Acho que deu bem menos aí a subida. Porque nós chegamos de cavalo e o pessoal já tava lá. Chegaram praticamente quase que junto com a gente. Então eu acho que 1h20 mais ou menos. Depois eu vou conseguir ver.